Hoje vamos falar sobre a importância da evangelização e a história do cristianismo. E, rapidamente, nós vamos compreender um pouco sobre o marco do cristianismo, desde a era das perseguições até a Reforma Protestante, onde nós vamos refletir um pouco sobre o impacto da evangelização nas sociedades. Nós vamos explorar um pouco a história do cristianismo para entendermos o foco em cada período, como que eles foram significativos para moldar a nossa fé, a nossa prática de hoje em dia. Iniciando com a perseguição sobre Constantino e passando pelas heresias que surgiram na Igreja Católica. O período de perseguição foi de 70 a 312 depois de Cristo. O contexto foi que durante os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos eles enfrentaram uma intensa perseguição. Perseguição essa onde o imperador romano Constantino foi um dos responsáveis por essa opressão. Esse período ele é marcado pela luta aos cristãos para se firmar com uma intensa fé distinta em meio à sociedade predominantemente na época pagã. O cristianismo ele era um cristianismo universal. Então, apesar das dificuldades, o cristianismo ele começou a se espalhar, porém de maneira universal. Maneira essa que atingia diferentes culturas e regiões, mencionando as residências de cada um dos cristãos e os testemunhos de fé que foram fundamentais para o crescimento da igreja como um todo. O surgimento das heresias foi entre 312 até 590 depois de Cristo. Isso quando a Igreja Católica, após a conversão de Constantino e a legalização do cristianismo, onde surgiram diversas heresias dentro da Igreja Católica, o que levou a uma necessidade gigantesca de uma definição clara, de crença fundamentada na fé cristã. Aí é onde nós encontramos desafios doutrinários, onde muitas heresias questionavam aspectos centrais da fé, como a divindade de Cristo, a Trindade. Daí, a igreja começou a se posicionar contra esses ensinos que foram errôneos, para preservar a verdade do Evangelho. E dessa forma, surge a Reforma Protestante, onde um revolucionário, a partir ali de 1517 até 1648, chamado Martinho Lutero, em 1517, ele publica as suas 95 teses, onde desafia práticas da Igreja Católica, como, por exemplo, as vendas de indulgências. Então, ele acreditava que somente o clero tinha acesso definitivo à lei, mantendo o povo sob um domínio religioso, de certa forma. O objetivo dessa reforma foi quando Lutero buscava reformar a igreja por meio do retorno às escrituras e a justificação da fé. A coragem de Lutero, ao se posicionar sobre o sistema estabelecido, eventualmente, ele resultou na formação de novas denominações cristãs. Foi ali onde muita coisa mudou, onde a luta pela liberdade religiosa desencadeou um movimento que não apenas reformou a igreja, mas também promoveu um acesso maior à Bíblia para todos os povos, né? Para muitos, né, na verdade. A expansão do cristianismo, ela se deu principalmente na Turquia, como centro cristão, onde é fundamental, interessante notar que essas áreas hoje elas são predominantemente muçulmanas. A Turquia, como país, foi uma vez vibrante no ensino do cristianismo. Então, assim, essa transição, ela ocorreu em parte devido à falta de evangelização eficaz, porque muitas vezes o foco estava em debates doutrinários, em vez da própria pregação do evangelho em si. Então, ressaltamos a importância da evangelização, porque nós precisamos aprender com essa história, é, como desencadeou todas as coisas, para que a gente possa compartilhar a nossa fé e não apenas discutir conceitos teológicos. Apesar de ser importante, o foco nosso é fazer discípulos e pregar o evangelho, assim como diz Mateus, capítulo 28, versículo 19. A história do cristianismo, ela nos ensina lições que são extremamente valiosas para a perseverança da fé, para a importância da verdade doutrinária, para a importância da necessidade de evangelização e urgência nesse caminho. E nós possamos, dia após dia, se inspirar nesses eventos para continuar e caminhar, né, a nossa fé, com a nossa fé cristã, com ousadia, com compromisso. E é importante nós refletirmos o que nós podemos fazer sempre para garantir que o evangelho continue sendo pregado em todas as comunidades, ou melhor, pelo menos em nossa comunidade.